Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana eu vou iniciar uma série de vídeos mostrando como implementar uma loja virtual com foco no carrinho de compras em uma aplicação Blazor Web Assembler. Nós vamos passar a implementação da loja virtual com ASP.NET Core usando microserviços, onde nós já implementamos praticamente quase toda a loja. E vamos iniciar agora a criação de uma loja virtual em uma aplicação Single Page Application, SPA, usando o Blazor Web Assembler. Poderemos assim ter uma noção de como funcionam as duas tecnologias, o que possuem em comum e o que possuem de diferente. Para realizar essa implementação, eu estou me baseando neste link de uma videoaula do YouTube que mostra como implementar a loja virtual usando o Blazor. A minha abordagem ela não é exatamente igual à mostrada no vídeo, e eu não vou implementar todas as funcionalidades que foram mostradas aqui. Então, durante a apresentação, você vai aprender os principais conceitos do Blazor, focado no Blazor Web Assembler, na prática. E se você deseja conhecer melhor o Blazor, veja o meu curso Blazor Essencial na Udemy. A seguir, eu vou mostrar as principais funcionalidades que temos desenvolvidas até o momento na aplicação. Eu vou abrir aqui a API, então aqui a minha API está em atendimento. Nós vamos ter neste projeto um projeto ASP.NET Core Web API, onde nós vamos criar uma API que vai ser consumida pela aplicação Single Page Application. Então aqui eu tenho os endpoints do carrinho de compra, os endpoints de produtos e aqui está a minha aplicação Blazor Web Assembler. Então aqui eu tenho o menu de navegação, eu tenho aqui a página principal, eu tenho aqui a indicação do meu carrinho. Então eu posso navegar aqui pelos produtos usando o menu lateral aqui à esquerda, olha. Posso selecionar produtos, clicando sobre um produto, eu vou ter detalhes do produto, então posso acessar o meu carrinho de compras, que agora está vazio, olha. Então vamos incluir um item no carrinho. Estou incluindo um item no carrinho, olha, eu tenho um resumo do carrinho, eu posso alterar a quantidade aqui, confirmando, olha, ele atualiza o total, atualiza o número de itens no carrinho, eu posso continuar navegando, posso incluir outros itens no carrinho, ó, ele totaliza aqui, eu posso, enfim, navegar aqui por todos os produtos e incluir os produtos no carrinho. Posso remover os itens do carrinho. Aqui eu ainda não implementei o checkout, mas nós vamos implementar o checkout aqui da mesma forma que fizemos na aplicação da loja virtual usando microserviços. Então, basicamente, são essas funcionalidades que nós iremos implementar neste projeto. Então, nesse projeto nós vamos usar o Blazor Web Assembler, que é uma alternativa ao Blazor Server. Então, o Blazor Web Assembler é um Framework Single Page Application, ou SPA, usado para criar aplicativos web interativos do lado do cliente usando a linguagem C#. Existe a possibilidade da interoperabilidade com JavaScript, se precisarmos. Ele usa padrões web abertos, não usa plugins ou recompilação de código, e funciona em todos os navegadores modernos, incluindo navegadores móveis. Neste projeto, nós vamos usar os seguintes recursos. Nós vamos usar o Visual Studio 2022 no ambiente do .NET 6, vamos usar o Blazor Web Assembler, o SQL Server 2019, o Entity Framework Core e os recursos do Bootstrap na sua versão 5. Então nós vamos criar no Visual Studio 2022 uma solução que eu vou chamar de Blazor Shop, e nós vamos ter 3 projetos. O projeto API, o Models e o Web. O projeto API vai ser um projeto ASP.NET Core Web API, onde nós estaremos fornecendo os endpoints para a obtenção dos dados, dos produtos. No Models eu vou ter a definição dos models e dos DTOs usados. E no projeto Web, nós teremos nosso projeto Blazor Web Assembler, que é a nossa aplicação SPA. Basicamente, o que nós vamos fazer é consumir a nossa
API REST usando o projeto Blazor WebAssembly, e para isso nós vamos usar o cliente HTTP Client Factory. E nesta semana eu vou iniciar criando o projeto no Visual Studio 2022 e definindo as nossas entidades que representam o carrinho item, o produto, a categoria e o usuário. Essa entidade usuário vai ser criada neste momento, porque inicialmente eu não vou implementar a autenticação usando a Identity para focar aqui nessas funcionalidades. Essas entidades, elas estarão relacionadas da seguinte forma, olha, eu tenho um relacionamento um para muitos entre categorias e produtos, um relacionamento um para muitos entre produtos e carrinhos itens, um para muitos entre carrinhos e carrinhos itens e um para um entre carrinhos e usuário. Então, após nós definirmos as nossas entidades, realizarmos a definição do arquivo de contexto e configurar essas informações no nosso projeto, nós vamos aplicar o Migrations e vamos obter as tabelas geradas no SQL Server com esse relacionamento. Então, basicamente, essa semana nós vamos focar nesse desenvolvimento. Vamos abrir o Visual Studio 2022, selecionar a opção Create New Project e vamos escolher o template Blazor WebAssembly App, clicar em Next e aqui no nome da solução eu vou dar o nome de Blazor Shop e no nome do projeto eu vou dar o nome de Blazor Shop.web. Eu vou salvar aqui nessa pasta, não vou colocar a solução e o projeto na mesma pasta, vou clicar em Next e aqui eu vou usar o Net6, que é o framework.NET estável. Não vou usar autenticação, vou configurar para HTTPS. Eu não vou usar o modelo de hospedagem da ASP.NET Core, nem vou usar Progressive Web Application e vou usar o Top Level Statements. Vou clicar em Create e nós teremos aqui a nossa solução e projetos criados aqui no Visual Studio 2022. A seguir, eu vou selecionar aqui a nossa solution, vou vir em File, Add New Project. E aqui agora eu vou incluir o projeto Web API, ASP.NET Core Web API. Vou clicar em Next. Aqui eu vou dar o nome de Blazor Shop API. Vou clicar em Next. Aqui eu vou usar o Net6, não vou usar autenticação, vou configurar para HTTPS, não vou habilitar o doc, vou usar controladores e aqui eu vou habilitar a Open API. Com isso, nós teremos os pacotes do Swagger incluídos no projeto automaticamente. Eu vou clicar em Create e eu vou ter aqui o meu projeto API criado na minha solução. O último projeto que eu vou criar vai ser o projeto do tipo Class Library. Nós vamos definir nesse projeto os DTOs e os models usados. Ele vai ser um projeto compartilhado. Então eu vou clicar aqui em File, Add New Project, vou selecionar a opção aqui, ó, Class Library C#. Então, esse projeto, olha, eu vou definir o nome dele aqui, ó, Class Library. Você tem que tomar cuidado para referenciar esse projeto, olha. Tem que ser um projeto Class Library, não Razor Class Library. Class Library, que vai criar um projeto Class Library, vai atender aqui o .NET ou o Net Standard. Ou seja, nós estamos criando um projeto usando C#, que vai ser multiplataforma. Class Library, no C#. Vou clicar em Next. Aqui eu vou dar o nome de Blazor Shop Models. Vou clicar em Next, vou usar aqui o Net6, vou clicar em Create. Então aqui agora, olha, eu tenho aqui os meus 3 projetos criados. Deixa eu fechar essas guias aqui. Nós vamos iniciar o desenvolvimento na API. Vamos focar inicialmente na API. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar uma pasta que eu vou chamar de Entities, onde eu vou definir as entidades relacionadas aqui com a minha API que eu vou usar. Vão ser produtos, categorias, carrinho e os itens do carrinho. Então vou vir em Project, New Folder, eu vou chamar de Entities. Vou iniciar criando aqui a entidade Produtos. Vou vir aqui em Project, Add Class. Aqui eu vou estar usando uma abordagem onde eu vou criar classes anêmicas. Eu não vou definir lógica aqui, estou usando uma abordagem aqui para focar no desenvolvimento dos recursos do Blazor para a criação e implementação de uma loja virtual e carrinho de compras, né? Então eu vou criar aqui produto. Nessa entidade produto, eu vou definir o ID do produto, o nome, a descrição, a imagem do produto, né? O preço, a quantidade. Então são propriedades que nós, se você acompanhou a série de vídeos da criação da loja virtual com microserviço,
basicamente as mesmas propriedades. Então o ID, o nome, aqui eu estou inicializando aqui as propriedades do tipo string para inibir o alerta do compilador, que no projeto do Net6 ele vem com a definição aqui, ó, nullable enable. A seguir eu vou criar a entidade, selecionando aqui a pasta entidade, vou criar a entidade categoria. Então eu vou vir aqui em Project, Add Class, categoria. Nesta entidade eu vou definir o ID da categoria, o nome e vou definir uma propriedade que é o icon CSS, que eu vou usar essa propriedade para mim poder atribuir um ícone à categoria de forma a relacionar o nome da categoria com um ícone que eu quero exibir. Aqui você percebe que tanto na entidade produto como na entidade categoria eu estou definindo um ID que é um inteiro e eu estou chamando de ID. Eu estou fazendo isso porque como eu vou usar o Entity Framework Core e eu vou fazer o mapeamento objeto relacional usando as convenções, por convenção, quando eu defino numa entidade uma propriedade do tipo int com o nome ID, ele já vai definir essa propriedade como chave primária. Poderia também usar o nome da classe seguido de ID. Isso também o Entity Framework vai entender como sendo a chave primária. É por isso que eu uso o ID aqui. Então a seguir eu vou criar a entidade carrinho, que vai representar o meu carrinho. Project Add Class carrinho. Aqui nessa entidade eu vou definir o ID do carrinho para poder identificá-lo e o ID do usuário a qual esse carrinho pertence. Agora eu vou criar a entidade que eu vou chamar de carrinho item, que representam os itens deste carrinho. Um carrinho ele vai ter um ou mais itens, né? Que representam os produtos daquele carrinho. Então, selecionando Entities, Project, Add Class, eu vou informar aqui o nome carrinho item e aqui o carrinho item ele vai ter as propriedades do ID para identificá-lo, do carrinho ID, porque esse item ele tem que estar relacionado com o carrinho. Vou definir a propriedade produto ID, porque os itens do carrinho eles tem que estar relacionado com produtos, um item representa um produto e a quantidade. Então observe que eu estou definindo aqui propriedades públicas com getSet, onde em todas elas eu tenho um ID. Eu poderia criar uma classe base, definir essa propriedade ID na classe base e fazer com que essas entidades herdassem daquela classe base. Essa é uma outra abordagem que você pode usar. E por último eu vou criar a entidade usuário. Essa entidade eu estou criando ela apenas para mim não ter que implementar nesse momento a autenticação do usuário usando o Identity. Seria um pouco mais trabalhoso eu fazer isso. Vamos focar agora na implementação da loja virtual e das funcionalidades do carrinho de compras. Então eu vou incluir aqui uma entidade onde eu vou definir um usuário para mim poder atribuir esse usuário ao carrinho. Então eu vou chamar de usuário. Futuramente nós podemos implementar a autenticação usando o Identity, e aí essa classe não seria mais necessária. Aqui eu vou implementar duas propriedades. O ID, que eu uso sempre para poder mapear essa entidade usando o Entity Framework Core, e o nome do usuário. Então, da forma que nós definimos as nossas entidades, usuário, produto, categoria, carrinho item, carrinho, eu não defini aqui recursos que vão indicar o Entity Framework Core qual que é o relacionamento com essas entidades. Então, para fazer isso, eu vou incluir agora no projeto Web API, eu vou selecionar aqui o projeto, clicar com o botão direito e marcar a opção Manage NuGet Packages para esse projeto. Vou incluir os pacotes do Entity Framework Core aqui, Instalado até o momento eu só tenho o pacote do Swashbuckle ASP.NET Core, que vai incluir aqui os recursos da OpenAPI na implementação da ASP.NET Core. Então eu vou clicar em Browser e vou localizar e instalar os pacotes do Entity Framework Core. Vou instalar o Microsoft Entity Framework Core SQL Server, porque eu vou usar o banco de dados SQL Server. Se eu fosse usar um outro banco de dados, eu iria usar um outro pacote relacionado ao provedor daquele banco de dados. Então eu vou marcar esse pacote, vou clicar em Install e vou confirmar. Vou aceitar, ele já instalou. Agora eu vou instalar o pacote Microsoft Entity Framework Core Design. Então olha, eu vou selecionar o pacote e vou clicar em Install. Quando você instala pacotes num projeto, a recomendação é você sempre instalar pacotes com a versão mais estável, a última versão estável. A não ser que
exista uma dependência no seu projeto que exija uma outra versão. Então eu já clicando aqui em instalar, acabei de instalar. Deixa eu fechar todas essas guias que eu tenho abertas, eu vou salvar tudo que eu fiz aqui. Então eu vou selecionar o projeto, vou vir em Tools, no Get Package Manager, manejo no Get Package for Solution. Vindo aqui em instalados, olha aqui os pacotes instalados no meu projeto. Ó. O pacote do Swagger, os dois pacotes do Entity Framework Core e os pacotes aqui do WebAssembly relacionado com a ASP.NET Core, que é o nosso projeto API. Então agora eu vou voltar para as nossas entidades aqui, ó, e eu vou definir as propriedades de navegação para mim poder indicar para o Entity Framework Core o relacionamento que eu tenho entre essas entidades. Então eu vou começar com categoria. Uma categoria ela vai ter um relacionamento um para muitos com produtos. Então eu vou ter aqui em categoria, ó, a definição de uma propriedade de navegação do tipo collection, que eu estou indicando aqui uma collection de produto, que eu estou chamando de produtos, que eu estou inicializando aqui, ó, dando um new in collection. Com isso eu estou indicando que eu tenho relacionamento aqui entre categoria e produtos de um para muitos, onde uma categoria vai estar contida em muitos produtos. Aqui em produto, eu vou definir aqui um relacionamento, explicitar, definindo aqui uma propriedade Category ID. Essa propriedade ela vai ser criada lá no banco de dados com uma chave estrangeira. E já vou aproveitar e definir aqui o relacionamento entre produto e o carrinho item. Então, é um relacionamento de um para muitos. Então, ó, eu uso novamente a propriedade de navegação de coleção. Se eu quiser explicitar aqui mais o relacionamento, eu posso indicar, ó, que o produto está relacionado com categoria. Aqui eu estou deixando isso bem explícito. Então, agora aqui em carrinho, um carrinho ele vai ter uma coleção de carrinhos itens, né? Que representam um item do carrinho. Então, eu defino uma propriedade de navegação. As propriedades de navegação elas não vão criar no banco de dados uma coluna, servem apenas para sinalizar ao Entity Framework Core o relacionamento entre as entidades. E em carrinho item, vou deixar aqui explícito que eu tenho relacionamento de carrinho item com carrinho e com produto, né? Relacionamento de um para muitos e um para muito. Em usuário, eu vou definir o relacionamento aqui de um para um. Então não é uma coleção, né? Eu relaciono o usuário com a entidade carrinho. Então com isso, ó, eu defini na entidade carrinho o relacionamento um para muitos com os itens, em categoria um para muitos com produtos, em produtos um para muitos com os itens e em carrinho e itens eu fecho o relacionamento e em usuário eu defino o relacionamento um para um. Então as minhas entidades estão definidas com as suas propriedades e as propriedades de navegação. Agora eu vou criar aqui a minha classe de contexto, que ela vai herdar da classe DB-Context do Entity Framework Core. Para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar o projeto, eu vou criar uma pasta que eu vou chamar de Context. Poderia chamar de Data ou Data Context, eu vou chamar de Context. Vou criar aqui nessa pasta uma classe que vai ser o meu contexto. Geralmente eu chamo essa classe de AppDB-Context. Você vai encontrar com os nomes Application DB-Context ou então poderia ser aqui API DB-Context. O nome, sendo significativo, não tem tanta influência no seu comportamento. Eu vou clicar em Add. Essa classe, ela vai herdar da classe DB-Context, do Entity Framework Core. Olha. Então é dessa classe que vão vir os recursos para me mapear aqui as entidades com o banco de dados. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um construtor usando o AppDB-Context com options. Vou generate constructor. Aqui eu vou fazer o seguinte, como options aqui, DB-Context options, eu vou passar o meu contexto, DB-Context. E agora eu vou definir o mapeamento usando as propriedades DB-Set do Entity Framework Core. Então vou mapear as entidades que eu criei para as tabelas, definindo o nome das tabelas que serão geradas na migração. Então, para isso, ó, eu uso a propriedade DB-Set, defino a entidade e indico qual o nome da tabela para onde eu estou mapeando essa entidade. Então, aqui eu estou mapeando a minha entidade carrinho para a tabela carrinhos e assim para as demais entidades. Então, aqui é feito o mapeamento ORM. Então, note que eu defini todas as minhas entidades e esses nomes aqui vão representar as tabelas que serão geradas lá no Entity Framework Core. Agora aqui eu vou aproveitar
essa classe de contexto, que vai ser lida pelo Entity Framework Core. No momento que eu aplicar o Migrations, ele vai usar essas informações para criar o banco de dados, as tabelas e fazer o mapeamento. Então aqui eu vou usar o método que vem do Entity Framework Core, que é o método onModelCreating, que ele usa o Model Builder, que eu vou chamar de Model Builder. E aqui eu vou usar uma propriedade do Entity Framework Core para poder já, na criação das tabelas, preencher essas tabelas com informações de produtos e de categorias. Eu preciso dos produtos e das categorias. Então eu já vou fazer isso. Então aqui eu vou usar o Model Builder. Então eu vou começar com a entidade categoria. Ele está me dando carrinho aqui, mas eu vou... Aqui ó, existe uma propriedade que é hasData. Essa propriedade me permite alimentar a tabela com dados no momento da migração se a tabela estiver vazia. Então ele vai verificar se a tabela que ele está gerando tem dados. Se não tiver, ele vai incluir os dados que eu colocar aqui. Então eu vou incluir aqui, ó, para a categoria, os dados da categoria. Então aqui, ó, eu vou fazer assim. Vou incluir aqui 3 informações. Só que aqui eu esqueci de definir, né, que eu estou querendo criar uma nova instância de categoria, né? Então eu vou incluir uma categoria com ID 1, com nome de beleza e o ícone relacionado a ela. Aí eu vou fazer a mesma coisa para produtos. Então vou repetir, ó, essa linha de código, só que aqui em vez de categoria eu vou colocar produtos. Então aqui eu estou definindo o ID do produto, o nome dele, a descrição, ó, ele é um pouco mais extensa. A imagem, nós vamos ter que criar aqui na pasta www.root do projeto uma pasta imagens, uma pasta beleza e colocar a imagem que eu quero que seja exibida. O preço, a quantidade e a categoria. Então note que o ID da categoria é 1 aqui, eu estou relacionando aqui esse ID aqui. E os usuários, vou adicionar um usuário só. Então com isso, olha, se eu aplicar o Migrations, ele já vai criar o banco de dados, criar todas essas entidades e no momento da criação, ele já vai incluir aqui na tabela categorias um registro com ID 1, um nome, depois ele vai fazer a mesma coisa para produtos e para usuário. Aqui naturalmente eu vou incluir mais de uma categoria e mais de um produto. Eu mostrei o código assim para você entender como isso é feito. Então agora, ó, como eu vou colocar uma quantidade enorme de produtos aqui, então eu vou copiar e colar, e se eu fizesse isso agora nesse momento, você não iria visualizar como isso é feito. Então basicamente eu vou estar repetindo isso aqui, ó, vários model builders aqui. Eu vou estar fazendo assim, vou estar repetindo, né? Então eu já vou copiar e colar o código dessa classe com todos os produtos e categorias que eu vou querer incluir na tabela no momento do Migration. Então eu vou selecionar tudo isso aqui, até aqui, ó, e vou copiar e colar. Vou remover o código e estou copiando e colando. Então tá aqui, olha. Olha a quantidade de produtos que eu estou incluindo aqui, ó. Essa quantidade. Note que eu estou repetindo o Model Builder, né, para cada produto que eu estou incluindo. Aqui, ó, eu estou definindo as categorias de produto, né, ó. Os móveis, os calçados. Aqui os usuários, inclui 2 usuários. E aqui, usuário ID, as categorias. Então tá aqui, ó. Essa vai ser a minha classe de contexto. Ela vai fazer todo esse trabalho, criar as entidades e já vai popular as tabelas de categorias e produtos e usuários com informações. Então agora eu vou fechar todas as janelas aqui, vou vir aqui e vou concluir a configuração aqui. No meu projeto API, eu tenho que definir uma string de conexão com o banco de dados. Então aqui, olha, naturalmente você vai usar uma string de conexão com o seu banco de dados local. Eu vou usar uma string de conexão aqui, ó, do ambiente de desenvolvimento local aqui da minha máquina. Então, ó, você cria uma seção connection string. Eu estou chamando essa string de conexão de default connection e está aqui a minha string de conexão, olha. O banco de dados vai se chamar shopdbtest, que eu vou criar. Então, essa informação vai ser diferente no seu ambiente, né? Então, criando aqui a string de conexão, agora eu posso retornar aqui e aqui na classe Program, eu vou definir o registro do serviço do contexto, incluindo no container. E aqui eu vou informar o provedor do banco de dados que eu vou usar e a string de conexão que eu vou usar para fazer a conexão. Então, aqui eu vou usar a instância de Web Application, que é Builder Services. Vou dar aqui add dbContext, vou informar o nome do meu contexto, que é app-dbContext, a minha classe de contexto, que eu quero registrar, né? Aqui em Options, ó, vou usar um Lambda, e aqui em Options eu vou definir o
provedor, que é o provedor do banco de dados SQL Server, que é Use SQL Server. E aqui eu tenho que informar a string de conexão. Então eu vou fazer assim, eu vou obter essa string de conexão aqui em cima, ou poderia informá-la aqui ela diretamente. Então, informando diretamente, eu dou um builder configuration.get connection string e informo o nome, entre aspas. Informo o nome. Qual que é o nome? É default connection. E aqui eu vou incluir a referência ao meu contexto, que está definida lá na pasta context. Então, com isso, estou registrando o meu contexto no container, usando o provedor e definindo a string de conexão. Então, assim, ele vai vir buscar aqui no arquivo appsettings.json, pelo nome default connection, ele vai obter este valor aqui que ele vai usar para fazer a conexão usando esse provedor. Com isso, eu tenho tudo concluído. Eu vou dar um build, vou fechar tudo aqui. Vou dar um build na nossa solution, ver se não tem nenhum erro. Então, ó, não tem nenhum erro, ele tem alguns alertas aqui, que está relacionado aqui, ó, com a minha classe de contexto. Se você quiser remover aqueles alertas, é só declará-la aqui como nullable. Então, eu vou dar um build novamente aqui, ó. Então, agora vamos dar um rebuild para ver se tem algum alerta aqui. Ó, já não tenho mais nenhum alerta, nenhum erro. Então, agora eu posso aplicar o Migrations. Eu vou aplicar o Migrations usando a ferramenta do Entity Framework Core. Então, para isso, ó, eu vou vir aqui em Tools, vou vir no Get Package Manager, vou abrir uma janela do meu Package Manager Console. Está aqui essa janela. Ó. Essa janela está aqui. Ó. Então, ó, ele está me sinalizando o projeto web. Eu vou definir esse projeto como projeto padrão, ó, API, e vou selecionar aqui o projeto API. Então, eu vou dar um dir para ver se eu estou na pasta do projeto. Ó. Não estou. Então, eu tenho que entrar dentro da pasta do projeto. Blazor Shop API. Vou dar um dir, estou na pasta do projeto. Então, ó, vou usar a ferramenta .NET-F. Para verificar se você tem essa ferramenta instalada, você digita aí .NET-F. Ele vai ter que te mostrar essa informação aqui, ó. Se você não tiver essa ferramenta, aí você vai ter que instalá-la. Então, você vai dar .NET, deixa eu limpar aqui, ó. O comando para instalar, .NET-EF install --global.net-f. Isso vai instalar a ferramenta no seu ambiente. Então, com isso, eu não preciso incluir um pacote específico no meu projeto para aplicar o Migrations. Então, ó, eu tenho a ferramenta instalada, então eu posso dar o comando .NET-EF migrations add. Então, vou incluir a primeira migração. Então, vou chamar ela de inicial. Aqui, você vai ver que o Entity Framework vai me dar uns alertas, porque quando eu definir as entidades, olha, as propriedades do tipo string, como nome, ele vai definir com tamanho máximo, tá? Então aqui eu teria que incluir atributos data annotation aqui, para inibir essa convenção do Entity Framework Core. Então você vai ver que aqui em produto, em preço, aqui ó, como é um decimal, eu não defini a precisão, ele vai me dar um alerta também. Então eu teria que incluir um data annotation aqui e definir a precisão, porque senão o Entity Framework Core ele vai seguir as convenções dele e ele não sabe qual é a precisão, né? Mesma coisa para a string, ele não sabe qual é o tamanho dessa string lá quando ele for gerar a tabela. Qual o tamanho da coluna? Então ele coloca tamanho máximo. Então, para evitar isso, eu vou incluir esses data annotations agora aqui. Ó. Vamos começar aqui com carrinho. Carrinho só tem propriedade do tipo int, não precisa. Carrinho item também não precisa. Categoria. Então aqui ó, eu tenho propriedade de string. Então eu vou sinalizar aqui usando um atributo data annotation max length, vou definir aqui com tamanho de máximo de 100. Com isso, o Entity Framework vai saber que ele vai ter que gerar uma coluna na tabela com um tamanho de 100. Então aqui, ó, ele já incluiu para mim o pacote. Vamos ver em produto. Em produto eu vou ter que fazer isso aqui, ó, para nome, descrição eu vou deixar como 200, imagem e URL eu vou deixar como 200. E aqui em preço eu vou definir uma precisão, indicando qual é o tamanho que eu quero usar aqui e o número de casas decimais. Então eu defino assim, ó, column type, decimal, 10 dígitos com 2 casas decimais. Então com isso ele não vai me dar o alerta. Em usuário aqui, só vou definir aqui em nome, max len. Perceba que quando eu incluo a propriedade, ele já inclui aqui o namespace System Component Model Data Annotations, né?
Então agora eu já tenho as entidades definidas com os atributos. Esses atributos, eles vão fazer o quê? Eles vão sobrescrever a convenção que o Entity Framework Core iria usar para definir o tamanho das colunas das tabelas que ele vai gerar a partir da informação que ele vai obter aqui desta entidade. Basicamente é isso. Então aqui eu vou agora fechar tudo aqui. Vamos reabrir a janela do Package Manager Console. Aqui, ó. Então agora eu posso já aplicar esse comando aqui, ó. .NET EF Migrations Add Inicial. Ele vai incluir uma migração. Então eu vou dar um Enter. Ele vai dar um build na solution, ver se não tem nenhum erro. Se tiver erro, ele vai me alertar e vai parar. Concluiu, ó. Aí ele gerou, ó, uma pasta Migrations, um arquivo que ele chamou de com um timestamp aqui, underline inicial, onde ele tem um script aqui que ele vai usar para criar as tabelas, ó, categorias. Olha aqui, ó, o tamanho que ele está usando, ó, o que nós definimos lá no Data Annotation. Tá vendo? Ó? Usuários, olha aqui, ó, o tamanho aqui, ó, nvarchar 100. Quer ver em produtos? Olha o preço, ó. Decimal 10.2. Se nós não tivéssemos feito o Data Annotations, ele daria um alerta que ele colocaria o tamanho máximo. Então ele vai aplicar esses comandos. Olha aqui, ó, os dados que ele vai incluir para categorias, para usuários e olha aqui para produtos, ó. Ele vai incluir na tabela todos esses produtos, olha, 23 produtos. E já está relacionando com as categorias, né? Ó. E aqui os comandos para desfazer tudo. É isso que ele vai aplicar quando eu concluir aqui a migração. Para concluir a migração, eu vou agora, olha, dar o comando .NET EF Database Update. Com isso, ele vai aplicar o script de migração, fazer a conexão com o banco de dados SQL Server, gerar o banco, ó, com esse nome, shopdbtest, e vai popular as tabelas, categorias e produtos com dados. Então eu vou dar um Enter aqui, ó. Você vai ver que ele vai aplicar os comandos aqui e olha lá, está incluindo os dados, pronto, done, tudo feito com sucesso. Vamos conferir consultando o nosso SQL Server. Para isso eu vou abrir aqui, ó, o SQL Server Management Studio, olha. Então tá aqui meus bancos de dados, olha aqui o banco de dados shopdbtest que ele criou. Vamos ver as tabelas. Olha lá, ó. Carrinho, itens, carrinhos, categorias, produtos e usuários. Vamos ver em categorias se ele incluiu os dados. Estou mandando ele abrir aqui, ó. Ele incluiu essas categorias: beleza, móveis, eletrônicos e calçados. Vamos ver produtos. Vou mandar ele editar porque tem bastante linhas. Olha aqui, ó, os produtos. O nome, a descrição, a imagem. Depois nós vamos ter que criar no nosso projeto essas pastas e essas imagens para poder utilizá-las, o preço, a quantidade e a categoria. E vamos aqui gerar um diagrama de relacionamento para ver se foi gerado aqui o relacionamento dentro das tabelas corretamente. Ó, vou selecionar todas as tabelas, mandar adicionar, ele já vai me indicar o relacionamento. Olha aqui, ó, o relacionamento entre o usuário e carrinhos, 1 para 1. Vamos ajustar isso aqui, ó. Usuários e carrinhos, 1 para 1. Carrinhos e carrinhos itens, 1 para muitos. Produtos e carrinhos itens, 1 para muitos. E categorias e produtos, 1 para muitos. Exatamente como nós definimos nas nossas entidades. Então o Entity Framework Core, ele interpretou corretamente as nossas instruções e gerou o relacionamento entre as tabelas no banco de dados, conforme definimos nas entidades. Então na próxima semana nós continuamos implementando aqui novas funcionalidades da nossa API.